Qual é a diferença entre chás, infusões e decocções? E o que são plantas medicinais? Será que têm mesmo efeitos diretos na nossa saúde? Tem dúvidas? Eu explico-lhe tudo no vídeo de hoje. E ainda lhe dou 8 dicas-chave para começar a preparar a sua farmácia natural em casa. Começa agora o Tea for One. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Tea for One, do canal Green Medicine. Neste vídeo vamos começar por esclarecer dúvidas e clarificar conceitos. Qual a diferença entre chás e infusões? Os chineses descobriram o chá há cerca de 5.000 anos. Em bom rigor, um chá, para merecer esse título, tem de ter nos seus ingredientes folhas de Camellia sinensis. Todos os verdadeiros chás surgem desta planta e são preparados através de infusões. Chamamos chá unicamente à infusão de Camellia sinensis, que tem a sua origem na China. Os chás verde, branco, amarelo e preto, por exemplo, pertencem todos à mesma planta-mãe. Todas as outras bebidas que não contenham Camellia sinensis são simplesmente infusões. Por isso, os populares chá de camomila, chá de hortelã-pimenta, chá de eucalipto são, na verdade, infusões de plantas medicinais e não chá. E o que são plantas medicinais? Como é do conhecimento geral, as plantas medicinais fazem parte da evolução da espécie humana e foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelos povos para prevenir e tratar diferentes problemas de saúde. Mais tarde, como a utilização das plantas deixou de se fundamentar no uso tradicional para constituir a base de muitos medicamentos, tornou-se imprescindível conhecer os seus princípios ativos e mecanismos de ação, por razões de eficácia clínica, qualidade e segurança. Por isso, à medida que a ciência foi comprovando os efeitos de determinada planta para a saúde, essa planta, ou parte da planta, passou a ser incluída nas farmacopeias, onde adquiriu o estatuto de medicinal. E é este estatuto que lhe confere a possibilidade de ser utilizada na prevenção e tratamento de vários distúrbios de saúde. Aliás, a utilização das plantas medicinais é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como recurso terapêutico de grande utilidade nos cuidados de saúde primários das populações. A forma mais simples de utilizar as plantas medicinais consiste na sua preparação através de infusões. Mas para isso é importante estarmos esclarecidos quanto às escolhas das plantas que fazemos, porque apesar de serem de venda livre em ervanárias e em cada vez mais supermercados, nem tudo o que é natural é benéfico para a sua saúde. É por esta razão que nasce a série Tea for One, para que possa fazer a sua farmácia natural em casa e usufruir dos benefícios das infusões e decocções de plantas medicinais de forma segura e com conhecimento das suas indicações e contraindicações. Se este conteúdo é do seu interesse, subscreva o canal e ative já as notificações para não perder os próximos vídeos. Vai ver que não se vai arrepender. Mas antes de começar a conhecer cada planta, é importante ter desde já em consideração 8 dicas-chave para começar a preparar a sua farmácia natural em casa. Vamos a isso. Qualidade das plantas e material necessário. Uma questão que me colocam muitas vezes é: porquê é que as saquetas não são eficazes? Porquê é que devemos optar pelas plantas secas e soltas a granel? A resposta é simples, porque quanto mais triturada estiver a planta, menos princípios ativos terá e, consequentemente, menos eficaz será. Eu abri aqui esta saqueta vulgar de supermercado e podem comparar uma planta seca a granel, que é esta que eu tenho aqui, com o grau de trituração da saqueta. A diferença é notória e nós queremos que a infusão preserve todas as propriedades medicinais, garantindo assim toda a qualidade e sabor. Para além de que muitas saquetas que se encontram à venda nos supermercados são aromatizadas e muitas vezes não contêm sequer vestígios da planta. Por isso, se quer usufruir dos benefícios das plantas medicinais, é muito importante utilizar plantas secas, soltas e preferencialmente inteiras, que já foram precedidas de secagem e estabilização. Vai ver que vai fazer toda a diferença. Quanto ao material necessário, tudo o que precisa
A de um bule com infusor ou uma caneca com infusor também. Uma chaleira elétrica e, claro, as plantas medicinais. Armazenamento e conservação. Depois de adquirir as plantas, os materiais mais adequados para armazená-las são o vidro fosco, a madeira e a lata. Isto porque se as plantas forem expostas à luz, calor ou umidade, perdem princípios ativos, ou seja, perdem os seus benefícios para a saúde. Por isso devem ser guardadas em local seco e sem luz solar direta. Também pode fazer o que eu faço habitualmente, que é colocar em frascos de vidro transparente e armazenar num armário fechado, sem exposição à luz solar. Qualidade da água. A água deve ser da melhor qualidade possível. A expressão chinesa "a água é a mãe do chá" demonstra a importância de selecionar a água apropriada para preparar o seu chá ou infusão. Quanto mais fresca e natural for, mais propriedades medicinais terá a sua infusão e melhor será o seu sabor. Se a água tiver algum sabor desagradável, como o do cloro, irá transferir esse sabor para a infusão. Por isso, no mundo real atual, eu recomendo a utilização de água mineral e preferencialmente filtrada. Os filtros de carvão ativo são uma boa solução para purificar a água. São utilizados no Japão desde o século XVII e reduzem o cloro, mineralizam a água e equilibram o pH. Temperatura. Cada tipo de chá possui uma temperatura ideal. É importante seguir esta regra. Os chineses explicam o ponto de ebulição ideal da água para cada tipo de chá. Dizem que quando se vê olhos de peixe, ou seja, pequeno conjunto de bolhas no fundo da chaleira, essa é a temperatura indicada para os chás branco e verde, ou seja, entre 65 e 80 graus. Se deixar a ferver durante mais alguns segundos, vê um conjunto de pequenas pérolas. Essa é a temperatura indicada para os chás oolong, ou seja, de 85 a 95 graus. E quando a água formar bolhas grandes que se movimentam na superfície, essa é a temperatura indicada para os chás pretos e para infusões de plantas medicinais, ou seja, 100 graus. E é com esta temperatura que vamos trabalhar, na maior parte das vezes, aqui no T4One. Por isso, tudo o que precisa é de uma chaleira para ferver a água. Dosagens. Já dizia Paracelso que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. As infusões medicinais são como medicamentos, por isso é importante estar atento às doses recomendadas e à duração do tratamento. As doses das infusões apresentadas aqui na série T4One são para um adulto com cerca de 70 kg. Para fins de padronização são adotadas as seguintes medidas de referência. Uma colher de sopa equivale a 3 gramas, uma colher de sobremesa 2 gramas, uma colher de chá 1 grama, uma colher de café meia grama. Claro que se estivermos a trabalhar com cascas ou raízes, estas são por regra mais pesadas do que as folhas ou flores. Se tiver dúvidas, utilize uma balança digital. Infusão e decocção. É importante saber qual a diferença entre infusões e decocções e quando as devemos utilizar. A resposta é simples. Tudo depende da parte das plantas utilizada. A infusão, ou seja, a imersão das partes das plantas em água quente para se extraírem os seus princípios ativos, é utilizada para as folhas, flores e partes verdes das plantas. O método de cocção, ou seja, o cozimento, é particularmente indicado para as partes mais duras das plantas, como as cascas ou as raízes. Na decocção, o que é que se faz? Cobrem-se os pedaços de plantas com água fria e levam-se lentamente à ebulição, deixando depois em lume brando durante cerca de 15 a 20 minutos. Erros clássicos das infusões. Existem 3 erros clássicos que os iniciantes cometem quando preparam infusões de plantas medicinais e que é importante corrigir. Primeiro, a água deve ser imediatamente utilizada sobre as plantas logo que atinja os 100 graus. Se esperar que a água continue a borbulhar, ela perderá o oxigênio. E quanto mais oxigênio estiver na água, melhor será o sabor do seu chá ou infusão. Segundo, se as plantas ficarem em infusão por mais de 10 minutos, isso irá danificar as folhas ou flores, criando um sabor amargo e desagradável que estragará a sua bebida. Terceiro, a infusão não deve ser deixada de um dia para o outro, porque tem tendência a oxidar. Deve ser preparada de manhã e bebida ao longo do dia. O chá ou infusão não deve ser adoçado. O chá não deve ser adoçado. Deve utilizar-se o açúcar do chá,
ou seja, o alcaçuz, que tem como principal componente ativo a glicerrisina, que é 50 vezes mais doce que o açúcar, que a sacarose. Utilize o alcaçuz colocando nas mais variadas infusões. Uma colher de café ou duas no máximo é o suficiente para adoçar a sua bebida. Para além disso, o alcaçuz tem o poder de eliminar a toxicidade, moderando e harmonizando a sua infusão. Por isso, esta é uma planta que deve ter sempre em casa. Que cheirinho! E é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de fazer like. Se quer fazer a sua farmácia natural em casa de forma segura, subscreva o canal e ative as notificações. No próximo episódio, vamos começar a preparar já infusões de plantas medicinais. Até lá, cuide de si!